Bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, eu sou médica e nesse quadro, nosso objetivo é mostrar formas de prolongar a vida saudável. Hoje eu vou conversar com o Dr. Tiago. Dr. Tiago é fisioterapeuta, tem várias especializações na área de osteopatia, mas o motivo de eu ter chamado ele hoje aqui é uma especialização específica em biofísica. Então ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente o que é essa biofísica e como ela pode nos ajudar a melhorar a qualidade de vida e prevenir problemas de saúde. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Letícia? Então, a biofísica, ela é a física aplicada à saúde. Então a gente utiliza princípios da física, para avaliar e para tratar o corpo. Os equipamentos de biorressonância, eles são importantíssimos, a riqueza dele está na medicina preventiva. A gente prevenir problemas e patologias. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, uma moça de 25 anos foi no ginecologista, fez um preventivo, o ano passado não tinha nada. Esse ano ela fez o preventivo e descobriu lá que tem um problema no útero, um mioma, enfim, algum problema qualquer no útero. Tá? Esse problema surgiu do ano passado para esse, correto? Porque o ano passado ela fez, não tinha nada, nesse ela fez e tem. Tá? Só que no exame de biorressonância, por exemplo, esse útero de uma menina dessa idade, que era para estar trabalhando numa frequência, por exemplo, de 600 Hz, há 5, 10 anos atrás, esse útero já estava numa frequência de 2.000 Hz. Então eu já poderia, há 5 anos atrás, dizer assim, olha, o seu útero provavelmente você no futuro pode vir a ter tal problema. Na verdade, esse equipamento ele tem N certificados o slogan dele é fazer um diagnóstico de patologias em seu estágio pré-clínico. E você como médica, se você atendesse essa paciente, ela diria para você assim, eu tenho muita cólica, o meu fluxo é muito grande, enfim, eu tenho dores na relação. Ela poderia ter queixas. Você pede exames tradicionais, não tem nada ainda. Uhum. Mas no exame de biorressonância, a gente já vê que esse campo eletromagnético está muito alterado. No caso, a biorressonância é um equipamento que consegue detectar alterações eletromagnéticas antes da doença estar instalada. Exatamente. Então, teve um médico alemão nos anos 50, ele descobriu que o processo do adoecer é um processo lento, invisível e silencioso. Existem fases do processo patológico. São 6 fases. A última fase do processo patológico é uma alteração tecidual, um nódulo, um tumor, um cisto, uma mancha, uma úlcera. Geralmente os exames tradicionais, um raio-x, uma tomografia, endoscopia, qualquer exame tradicional, a maioria deles mostra alteração na última fase. Por isso que tem muita gente que já não se sente bem, vai num médico, num hospital, numa clínica, faz um check-up e os exames estão todos bem. É aquele paciente que chega para você e diz assim, eu já passei por 8, 10 médicos e ninguém resolve o meu problema. É porque nesse processo do adoecer... Ainda não tem uma doença instalada. Não tem uma doença instalada. Ele está caminhando. Uhum. E a primeira fase do processo patológico é uma alteração do campo eletromagnético. E de onde vem essas alterações do campo eletromagnético? Se cada órgão tem um campo, se o nosso corpo tem um campo, o que altera esse campo eletromagnético? O que pode fazer, não só um útero, como um fígado, um pâncreas, um estômago... Qualquer órgão? O que faz um órgão sair do campo eletromagnético dele? O emocional faz isso? Muito. Muito, o emocional faz muito isso. Pessoas que vivem com traumas, de uma separação, de uma perda de um parente, de um assédio no seu local de trabalho, enfim, isso a gente sabe que a pessoa tem gastrite, a pessoa tem hipertensão, a pessoa tem cefaleia, o emocional faz isso, muito alimento industrializado, agrotóxico, pesticida, herbicida. Você como médica, nutróloga, você sabe que a pessoa ingere uma quantidade enorme de toxinas. Essas toxinas... O ser humano é o único ser que coloca veneno na própria comida. Exato. Claro, existe às vezes uma necessidade de uma quantidade para abastecer aí o mundo todo, mas é o único animal que coloca
veneno na própria comida, né? Exatamente. Você ingere esse veneno, Sim. ele vai te matar? Não. Mas ele deixa você com uma dificuldade enorme de absorver alguns nutrientes que são essenciais. Isso altera o campo eletromagnético. Até dando um exemplo aí, né, mais conhecido. Por que no Brasil tem tantas pessoas com problema de tireoide, né? Tem N fatores, porém a gente sabe que o cloro é um esfoliante do iodo, né? E a nossa tireoide precisa de iodo para funcionar. Então, apesar de termos iodo no sal, né? Quem vive perto do mar acaba na água do mar também tem iodo, acaba tendo às vezes uma esfoliação desse iodo pelo cloro do chuveiro, que ainda mais a água quente, né? Esse cloro evapora e a gente acaba inalando e absorvendo esse cloro. É muito então, importante. assim, funciona com todos os elementos, né? E agora que você falou disso, é muito importante para as pessoas que gostam de sauna, né? Fazer sauna úmida com água, com cloro, a pessoa inala o cloro. Exatamente. Em vez de ter um benefício, muitas vezes acaba altamente prejudicando tóxico. mais a saúde, Altamente tóxico, né? Vai fazer a sauna, é legal, tem seus benefícios, mas uma dessas colocar uma água mineral, uma água de qualidade ali para fazer. Então, metais tóxicos, emocional, né? Bactéria, fungo, vírus, também, né? São parasitas que às vezes dentro de um órgão são seres vivos, altera o campo eletromagnético. Pode mudar esse campo, Pode, né? Mudar esse campo eletromagnético. Radiação eletromagnética, né? Celular, computador, Wi-Fi, micro-ondas, né? Isso são ondas eletromagnéticas que alteram também o campo eletromagnético de órgãos e sistemas. Quando uma onda eletromagnética de um Wi-Fi, por exemplo, atravessa uma matéria, qualquer matéria, isso tem uma consequência física, né? Então, por exemplo... como se fosse um radical livre. Exato. É como se fosse um radical livre. Até para o pessoal entender o que é um radical livre, né? O átomo, ele tem cargas positivas no núcleo, cargas negativas na eletrosfera, é como se fosse o Sol e o sistema planetário, né? Os elétrons ficam circulando em volta do núcleo, que seria o Sol. Quando você tem um elétron a mais na órbita externa do átomo, né, existe um desequilíbrio energético. Isso é um radical livre, né? Um desequilíbrio entre prótons e elétrons, entre cargas positivas e negativas. Exatamente, né? E o átomo, ele só é átomo porque tem o mesmo número. Se ele tem um número diferente de prótons e elétrons, ele não é mais um átomo, ele é um íon, ele é um radical livre, ou um íon positivo ou um negativo. Um íon negativo. Né? Então, se você que mora em prédio, né? Você deita na sua cama, você abre a rede do Wi-Fi, você pega umas 10, 12 redes, né? De todos os vizinhos. Isso atravessa a laje, atravessa a parede. Imagina o seu corpo, que é macio, é mole, atravessa facilmente. Isso é algo que me intriga bastante, porque é algo que a gente já não tem mais muito como fugir. O que a gente pode fazer para neutralizar um pouco isso ou para compensar esses malefícios? Então, deixa eu dar um exemplo do celular. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela alertou que um campo eletromagnético acima de 50 amperes é altamente prejudicial à saúde, né? Gera íons negativos, né? Potencialmente cancerígeno, acima de 50 amperes. Quanto você acha que tem um celular, mais ou menos? Faço uma ideia. Mais ou menos 2.000, 2.500. Acima de 50 é prejudicial à saúde. Então, se você ficar 10 minutos com o celular no ouvido falando com alguém, você aumenta 1 grau a temperatura do seu cérebro, de tanta radiação que passa na sua cabeça. Sim. Se você dorme com o celular embaixo do travesseiro, é quase como você dormir com a cabeça dentro do micro-ondas. E são coisas que a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia. Né? E hoje em dia as pessoas vivem com um sapato com sola de borracha, que é isolante, só pisando em concreto e rodeado de celular, notebook, telefone sem fio, Falta o fio fone terra, Bluetooth. Né? Exatamente. Então, caminhar, você perguntou antes, caminhar de pé descalço na terra é uma forma de neutralizar. Né? Os antigos anos diziam assim, nossa, tá com uma cara feia, abraça uma árvore. A árvore está enterrada, você abraça a árvore, você dá uma reequilibrada. Uhum. Água Mar, corrente, né? A gente estava conversando mar, antes sobre isso. Né? Água corrente é um gerador violento de elétrons. Quando a radiação passa pelo corpo, a gente perde elétrons, a gente fica com mais prótons do que elétrons. Sim. Então, a água corrente é um gerador de elétrons. Você chega
você chega perto, você entra na água, você recebe elétrons, você dá uma reequilibrada. É por isso que muita gente refere que se sente melhor perto do mar, né? Exatamente. Ou depois de um mergulho na cachoeira, um mergulho no mar. Exatamente. Né? Então a gente descarregar, realmente descarrega, né? Ao contrário, recarrega. Recarrega. Tem muitas pessoas que falam assim, ó, eu trabalho no escritório a semana inteira. Final de semana eu vou lá para o meu sítio, mexer nas minhas plantas, mexer nos meus animais. Segunda-feira eu volto com as baterias recarregadas. Ela nem sabe o que ela está falando, mas ela sente isso. Sim. Por quê? Porque quando ela bota o pé na terra, ela mexe nas plantas, mexe num cavalo, sobe num cavalo, o que ela está fazendo? Ela está reequilibrando os elétrons. E ela, como o elétron girando em volta do núcleo, isso é energia, sim, né? A pessoa recarrega as baterias. As energias realmente. No caso das radiações eletromagnéticas, o ideal seria a gente, pelo menos durante o sono, né? Eu já ouvi falar até que nos Estados Unidos eles estão construindo as casas, algumas casas, com o quarto com um revestimento metálico para bloquear um pouco a passagem dessas radiações, né? Sim. Para pelo menos durante o sono você realmente dar um tempo para o seu cérebro restaurar, regenerar, que essa é a função do sono, né? A gente estava falando de pedras antes, né? Cada pedra, ela é um composto de minerais, né? Tu pega uma pedra colorida, o quartzo rosa, a turmalina negra, a pedra é um composto de minerais, né? Como todo átomo é 99% energia, tu pega uma pedra que tem uma composição atômica, a pedra é do tamanho dessa taça, mas o campo eletromagnético dessa pedra é enorme. E a turmalina negra é uma pedra que protege de radiação eletromagnética. Então, botar em cima da mesa do escritório, né? Tem pessoas que usam um pingente, botar em alguns lugares que tu quer que proteja um pouco dessa radiação, né? Mas geralmente as pessoas querem o quê? Aqui a internet não pega bem, o sinal pega ruim, as pessoas querem o contrário. Tá um pouco mais protegido, porque né? muitas pessoas não sabem, né? Sim. Por exemplo, essas grandes antenas de transmissão, isso emite uma radiação violenta, né? Aqui no Brasil você vê prédios com maço de antena em cima. Sim. Né? É difícil ter alguém que more nesse prédio ser saudável. Sempre tem alguém doente. Tem pessoas que nesse... moram muito perto dessas antenas que acabam tendo que mudar porque realmente tem queixa de dor de cabeça constante. Existem né? vários vários estudos relacionados a isso. Por exemplo, no Japão, se eu tenho um terreno lá no Japão e eu quero construir um prédio ali, né, eu peço licença para a prefeitura, técnicos vão lá medir o nível de radiação do terreno e você está proibido de construir lá. Por quê? Porque ali tem muita radiação. E se tu fizer alguma coisa ali, quem morar ali vai ficar doente. Então, o exame de biorressonância, ele serve para quem? Para quem está preocupado com o futuro. Né? Como eu quero estar... Hoje eu tenho 42 anos. Como eu quero estar com 62 daqui a 20 anos? Né? Eu já posso... Envelhecer melhor, né? Exatamente, mas tudo é assim. Né? Sim. Por exemplo, assim, a maioria das pessoas só procura um médico ou um profissional da área da saúde quando já está doente. Sim. Né? Aí se você compra um carro, zero na concessionária, o que o vendedor vai dizer para ti? Anda até estragar. Revisões. Anda até estragar. Quando estragar, tu bota num guincho e traz aqui. Não, com 10 mil quilômetros tu leva lá. Revisões mas o carro é novo. Você não perde a garantia. E com o nosso corpo a gente não faz isso. É verdade. O nosso corpo a gente vai. E quando até dá um estragar. problema, procura um médico. Claro, a tecnologia está aí para ajudar, mas eu acho muito importante as pessoas saberem o que fazer para neutralizar um pouquinho dos malefícios, né? Para que a gente continue usufruindo dos benefícios dessas tecnologias, mas sem prejudicar a saúde, né? Acho que isso é o principal. Então, às vezes, medidas simples, um banho de mar, andar com o pé descalço, coisas que a gente não costuma mais fazer, pode fazer toda a diferença. Então, é isso daí. Thiago, muito obrigada. Acho que são informações de grande validade para de alguma forma ajudar as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida ou até prolongar sua vida. É claro que isso existe uma série de fatores que vai interferir, influenciar na nossa saúde, na nossa longevidade, mas é o conjunto desses fatores que pode fazer diferença lá na frente. E até a próxima semana.